O nosso convidado de hoje é um trabalhador muito especial, é alguém que vem se dedicando há mais de 30 anos a estudar o pensamento e a estudar a obra de Allan Kardec. Cosme Massi nasceu no Rio de Janeiro e hoje reside em Curitiba, onde está envolvido, onde dirige o IDEAC, que é o Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec. Esse instituto desenvolveu, dentre outras, uma ferramenta, uma plataforma online que vem se tornando cada vez mais conhecida e cada vez mais utilizada pelos espíritas, que é o Kardecpedia, que é uma espécie de Google das obras, dos escritos de Allan Kardec. Cosme Massi também é autor de obras como A Estrutura Didática de O Livro dos Espíritos e a sua mais recente, As Leis Naturais e a Felicidade. Eu queria que recebessem com muito carinho Cosme Massi. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde, André, uma boa tarde, Elaine, e a todos os internautas aí que nos acompanham. É uma alegria muito grande podermos conversar sobre o Espiritismo, sobre as obras de Allan Kardec. Muito obrigado aí à Federação Espírita Paraibana, na pessoa do nosso querido amigo Marco Lima, e a todos vocês que realizam esse trabalho de divulgar o Espiritismo para o mundo. Muito obrigado pela oportunidade. A gratidão é toda nossa, Cosme. Então, para vocês que estão acompanhando, nós vamos fazer a seguinte dinâmica, uma dinâmica que já é conhecida por vocês que acompanham esses encontros nos sábados e tarde. O nosso trabalhador, o nosso expositor, ele irá discorrer, ele irá falar um pouco, de acordo com o tempo que ele decidiu, sobre o tema que foi escolhido, as bases do Espiritismo, e em um segundo momento do nosso encontro, nós poderemos interagir. Vocês podem ficar à vontade para formular perguntas, dúvidas sobre o que Cosme falou, questões que queiram saber acerca das bases do Espiritismo, que é o tema que será trabalhado nessa tarde. E nesse segundo momento poderemos então ter esse momento de interação, aproveitando o conhecimento, o trabalho do nosso amigo Cosme Massi. As bases do Espiritismo. Cosme, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, André. O tema As Bases do Espiritismo pode ser trabalhado de duas maneiras. Uma é falar das obras, as obras que constituem as bases, os fundamentos do Espiritismo. O outro caminho é falar dos princípios fundamentais que estão, portanto, na própria base do Espiritismo. É claro que esses dois momentos estão necessariamente interligados, porque os princípios fundamentais, as bases do Espiritismo, se encontram nessas obras que são as obras bases ou as obras fundamentais do Espiritismo. Que obras são essas? O próprio Allan Kardec, que é considerado responsável por criar, inclusive, o próprio termo Espiritismo, ele vai, numa sua obra lançada pouco antes de sua desencarnação, em 1869, uma obra chamada Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita, ele vai lá colocar as obras que ele produziu junto com os espíritos como sendo as obras básicas ou fundamentais do Espiritismo, que são exatamente os 22 livros que ele, junto com os espíritos, produziram, e que esse livreto, o catálogo, faz referência, formando 23 obras com o catálogo que Allan Kardec produziu sobre Espiritismo. Então, essas obras estão na base, nos fundamentos, na própria palavra de Allan Kardec. Dessas 22 obras, desses 22 livros, o livro fundamental, que contém toda a doutrina espírita nos seus princípios, como Allan Kardec vai dizer na introdução do livro, o Livro dos Espíritos, este é o livro básico fundamental, publicado com sua primeira edição em 18 de abril de 1857, e depois a sua segunda e definitiva edição
em março de 1860. Neste livro, o Livro dos Espíritos, estão todos os princípios fundamentais do Espiritismo, sejam eles princípios científicos ou filosóficos ou morais. Todos os princípios ali estão colocados, o que vai levar Kardec a dizer, nos seus outros livros também bastante conhecidos, que esses livros nada mais fazem do que desenvolver os princípios que se encontram em O Livro dos Espíritos. Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, a Gênese e as revistas espíritas são obras que desenvolvem, de alguma forma, esses princípios, que explicam, que fazem aplicações, análises morais, complementos daquilo que se encontra nesta obra fundamental, o Livro dos Espíritos. Então, para aqueles que desejam estudar essas bases do Espiritismo, devem buscar estas obras, que facilmente podem ser estudadas, por exemplo, como foi citado lá no começo, na própria Kardecpédia. Você pode estudar gratuitamente todas essas obras pela internet ou por aplicativo chamado Kardecpédia. Então, aí você consegue estudar estas obras de Kardec relacionadas entre si. A gente fala muito obras de Kardec por economia. Claro que Kardec vai deixar claro que essas obras são resultado dos ensinos dos espíritos. Então, são obras de Kardec e dos espíritos, já que os espíritos participaram ativamente na elaboração dessas obras fundamentais. Então, do ponto de vista das obras, aqui nós temos a base, o fundamento. Quem deseja conhecer o Espiritismo deve começar por este fundamento, por essa base. Esta é uma recomendação importante. O Espiritismo como ciência, como filosofia, deve ser estudado a partir dos seus fundamentos. Como a gente faz quando vai estudar uma ciência qualquer ou uma filosofia qualquer, que a gente busca os fundamentos em primeiro lugar, conhecer estas obras que contêm as leis, os princípios que vão dar origem ao Espiritismo. Então fica aí a recomendação para todos aqueles que desejam aprofundar o Espiritismo, começando pelas obras de Allan Kardec. Do ponto de vista dos princípios que constituem os fundamentos ou a base desse edifício extraordinário chamado Espiritismo, Allan Kardec vai estabelecer um primeiro princípio que vai dar origem a todo o Espiritismo. Ele vai observar isso lá no capítulo, por exemplo, do Livro dos Médiuns, o capítulo 3º da primeira parte, chamado O Método. Lá, Allan Kardec vai nos mostrar que o Espiritismo se apoia na existência, sobrevivência e comunicação da alma. Então, esse é o princípio básico, fundamental do Espiritismo, que difere do próprio materialismo, que mostra qual é a essência do Espiritismo. Esse princípio afirma que nós, que pensamos, que sentimos, que desejamos, que queremos, que agimos, somos uma alma ocupando provisoriamente o corpo. Esta alma sobrevive à morte do corpo, com tudo aquilo que aprendeu, com tudo aquilo que viveu, continuando a sua vida de forma permanente e constante, sem jamais perecer. Então, esta alma constitui o mundo dos espíritos. Então, os espíritos nada mais são do que almas dos homens. Então, esse é o princípio básico, a existência, sobrevivência e a possibilidade de comunicação com os homens dessa alma, desse espírito. Então, esse é o ponto de partida do Espiritismo. A partir daí, todos os outros elementos vão ser construídos, todas as leis que vão dar origem às comunicações dos espíritos, à intervenção
dos espíritos no mundo corporal, aquilo que vai constituir a filosofia espírita, como a ética, a moral espírita, a vida futura, a ideia de Deus, a presença de Deus, tudo isso são consequências no espiritismo deste fundamento primeiro, em que, ao saber que somos uma alma imortal, criada por Deus, para que pudéssemos viver eternamente num processo de evolução, gerando e produzindo felicidade a cada passo, nós então construímos, a partir daí, toda a filosofia espírita que Allan Kardec vai apresentar nessas obras admiráveis. Então, esse é o princípio fundamental, que nos dá esta diferença entre o espiritismo e qualquer outra doutrina materialista. Porque o materialismo assume que quem pensa, quem deseja, quem tem memória, quem quer, é o corpo. E o pensamento, para o materialista, é uma mera propriedade deste corpo. Morrendo o corpo, morreria o pensamento, a consciência, a memória, porque nós seríamos apenas o corpo. O espiritismo pensa exatamente o oposto. O corpo é apenas uma vestimenta, um veículo de expressão, de limitação das faculdades da alma. A alma é o ser pensante, é aquele que conserva em si todos esses elementos de pensamento, tudo aquilo que hoje se costuma chamar de fenômenos do mundo mental, desejos, ideias, conhecimentos, memória, percepções, tudo isso constitui uma propriedade da alma para o espiritismo. Daí porque, vai dizer Kardec, o espiritismo é o grande antagonista do materialismo, porque ele começa já no seu ponto primeiro, fundamental, colocando uma proposta radicalmente oposta ao materialismo. Então, não é possível uma conciliação entre espiritismo e materialismo, porque o princípio primeiro que vai dar origem a todos os outros é o princípio de que a alma sobrevive à morte do corpo e é ela quem pensa. Então, desta forma, a partir deste conhecimento, deste princípio, que nasceu dentro da ciência espírita a partir dos chamados fenômenos espíritas, que tomaram conta do planeta lá no século XIX, surgindo em toda parte esses chamados fenômenos espíritas, e para explicá-los, para compreender o que estava por trás desses fenômenos, as verdadeiras causas desses fenômenos, que eram fenômenos inteligentes, Kardec, então, apresenta que esses fenômenos só podem ser explicados se nós admitirmos que somos uma alma e que os espíritos nada mais são do que as próprias almas dos homens, e são eles que, agindo por intermédio dos chamados médiuns, produziram os diversos fenômenos espíritas e produzem esses fenômenos na presença dessas pessoas chamadas médiuns. Então, a partir daí, o espírito ou a alma foi colocado cientificamente como a única explicação racional para todos os fenômenos espíritas que foram investigados. Então, ao estabelecer a existência dos espíritos e sua comunicabilidade, deu-se, então, origem ao diálogo entre os homens e os espíritos, construindo todos os outros princípios fundamentais do espiritismo, que nascem dessa interação entre os homens e os espíritos. Foram os espíritos que propuseram a existência do perispírito ou do corpo espiritual da alma, que sobrevive à morte do corpo, explicando como, a partir deste corpo semimaterial, o processo de comunicação se dá entre os homens e os espíritos. Então, desta interação, todos os demais princípios acerca da vida do espírito, como ele surgiu, sua origem, como se dá a vida dele na Terra ou no mundo espiritual, e as consequências
que as leis naturais estabelecem sobre a vida do próprio espírito. Daí vai nascer a própria ética, a moral espírita, estabelecida a partir da interação de Kardec, dos homens, com os espíritos. Esta moral que regula a vida moral do espírito, seja na Terra, seja na vida após a morte. Então, encontramos as explicações sobre o estado de vida do espírito no mundo espiritual, em que condições ele vive, de que maneira ele vive, e qual a relação entre seu estado, a sua vida, com a própria lei natural, com a própria lei moral, que vai ser estabelecida por Kardec e pelos espíritos. Então, nessas obras, nós vamos encontrar um conjunto de princípios que regulam a vida do espírito desde a sua origem, todo o seu processo evolutivo e toda a sua interação com os homens. Então, convido aí aqueles que quiserem aprofundar a temática sobre as bases, sobre os fundamentos do espiritismo, a debruçarem sobre estas obras que Allan Kardec nos legou no século XIX e que estão disponíveis gratuitamente para todo mundo lá na Kardecpédia em 4 idiomas, em português, em francês, em inglês e espanhol. Então, convido a vocês a juntos estudarmos essas bases na obra de Allan Kardec. E assim vamos para questões que, porventura, vocês queiram formular. Um abraço. Cosme, obrigado por sua fala introdutória acerca do tema, muito bem sintetizada. Como uma primeira pergunta, nós queríamos propor para você o seguinte: você ressaltou muito o princípio da sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. Esse princípio nos auxilia a enfrentar esse momento de pandemia pelo qual estamos passando? E outra pergunta a esta relacionada: dá para ser feliz na Terra, mesmo com tantos desafios como o que ora se apresenta? Qual a proposta da felicidade, você que vem escrevendo sobre esse tema, qual a proposta de felicidade à luz da doutrina espírita? É possível ser feliz na Terra mesmo com tantos desafios? Muito bom, André. Você aí fez algumas perguntas dentro de uma. Vamos lá para a gente atacar. Primeiro, este princípio da sobrevivência da alma e outros que são consequências desse princípio são fundamentais para nós enfrentarmos não apenas este momento de dificuldade que todos estamos passando, mas para vivermos uma vida melhor dia a dia. Primeiro, porque esses princípios dão um sentido à própria existência corporal. Muitas pessoas ficam buscando um sentido para a vida, um sentido para a existência. No momento em que ela tem a certeza científica de que ela é uma alma imortal, que ela não é este corpo, que esse corpo é uma mera vestimenta, que cedo ou tarde vai perecer, vai morrer, e que ela vai continuar a sua vida de alma com tudo que aprendeu, não apenas nesta existência, mas em outras existências, seus amores, seus amigos, seus entes queridos continuarão como ela, esta vida da alma, na qual ela vai poder interagir com eles durante a vida espiritual. Então, neste momento, ela começa a olhar o mundo, a ter um ponto de vista diferente acerca da própria vida material. Ela não é o corpo. O corpo vai parecer, seja numa crise como essa que estamos vivendo, ou seja por outras diversas doenças que ocorrem na humanidade, porque o corpo adoece e morre, até mesmo da chamada morte natural, por desgaste, por esgotamento natural dos órgãos, porque o corpo foi feito para durar um tempo, porque a alma utiliza esse tempo para crescer, para aprender. Então, a pessoa tem que ter, a partir desse conhecimento, uma tranquilidade para enfrentar as dificuldades da vida, sabendo que essas dificuldades foram por ela escolhidas. Esse também é um dos princípios fundamentais do Espiritismo, a escolha de provas. A gente escolhe as provas e expiações que teremos que passar na existência corporal, tendo em vista o nosso progresso, as nossas necessidades de reparar o passado e de avançar. Então, nós escolhemos esses momentos e aí vamos aprender, a partir da própria escolha, a vivê-los da melhor forma possível.
Há também os princípios espíritas acerca das qualidades dos fluidos que nos envolvem, que nos constituem como ser espiritual, que fazem parte do nosso perispírito. O Espiritismo explica que as qualidades desses fluidos dependem dos bons pensamentos, dos bons desejos, dos bons sentimentos. Então, nesses momentos de dificuldade, usar a prece, manter bons pensamentos, bons sentimentos, bons desejos, praticando hábitos salutares de boas leituras, da prática do amor e da caridade, nós melhoramos as qualidades fluídicas do nosso perispírito, o que favorece o sistema imunológico para enfrentar doenças como a que estamos vivendo, que depende muito do sistema imunológico. Então, o Espiritismo também nos ajuda a passar por esses caminhos, nos explicando de que maneira esses bons pensamentos dão qualidades aos fluidos, permitindo que o corpo físico tenha um reforço no seu sistema imunológico, a fim de melhor enfrentar momentos como este que estamos vivendo. Então, essa é uma questão muito importante, e veja como o Espiritismo nos ajuda. Por isso a gente diz que nesses momentos aí de pandemia, as pessoas têm que aproveitar esses momentos, muitas vezes estando mais em casa, com os familiares, para praticar hábitos novos de boas leituras, bons diálogos, de se reunir em prece, de fazer reuniões de estudos, porque com isso a gente melhora a qualidade fluídica de cada um, da própria lar, da própria família, e se cada um fizer isso, nós vamos melhorando as qualidades fluídicas da sociedade em que a gente vive, produzindo um benefício para todos. Agora, se podemos ser felizes na Terra, há felicidade relativa possível? Sim. Mas ninguém pode botar aqui todas as fichas da felicidade, porque Deus é muito mais sábio do que a gente, às vezes, para pensar. Deus não fez o indivíduo para ser esse corpo que vai perecer, adoecer e morrer. Deus nos fez para muito mais do que isso. Então, a gente pode ser feliz aqui, buscando viver da melhor forma possível, praticar a virtude, cumprir as leis de Deus, porque isso nos dá uma consciência tranquila de que estamos fazendo a nossa parte, que estamos dando o melhor de si. Mas as dificuldades, as infelicidades, os dissabores, as doenças vão acontecer. É próprio da vida material. Então, por isso, os Espíritos vão dizer lá em O Livro dos Espíritos, na quarta parte, quando vão tratar da felicidade na Terra, eles vão dizer que aqui só é possível uma felicidade incompleta. A felicidade verdadeira não é possível num corpo como esse, limitado e grosseiro. E que a alma, na medida em que aprende a viver as leis morais que estão estabelecidas lá em O Livro dos Espíritos, estabelecidas anteriormente no pensamento do próprio Cristo, quando Jesus nos trouxe as leis morais divinas, se o homem vive essas leis, ele vai construindo essa felicidade maior dia a dia. E na medida em que avança na escala espiritual, ele vai viver em mundos, em planetas em que os corpos não são tão grosseiros quanto o nosso, onde nós não temos o domínio do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, que é próprio de um mundo de provas e expiações, em que espíritos que cultivam esses vícios morais criam uma sociedade violenta, agressiva, egoísta e triste. Nesses mundos, na medida em que o indivíduo avança e pratica a lei moral, ele vai para esses mundos onde o bem reina, onde não há egoísmo, não há orgulho, não há inveja, não há ciúme. Sim, nesses mundos nós teremos uma felicidade muito mais ampla, porque se nós olharmos para a Terra, mesmo quando estamos com saúde no corpo, os conflitos da vida social são consequência dos vícios morais. É o egoísmo, o orgulho, o ciúme, a inveja, a raiva, o ódio, que produz a violência, que produz a miséria, que produz todos os conflitos da vida social, fruto da falta de amor ao próximo, da falta de praticarmos as leis de Deus. Então, num mundo como este, em que impera os desejos do mal, os sentimentos ruins, é claro que a felicidade aqui é uma felicidade relativa, limitada, que só teremos uma felicidade maior
quando mudarmos esse estado moral da própria humanidade, que começa na mudança do estado moral de cada um. Mas se eu não posso tê-la agora, esta felicidade maior, eu posso começar a sua construção no hoje, no agora, dando exemplo, vivendo essa lei moral, construindo esta felicidade definitiva para o futuro. Mas o futuro começa no presente. Está na mão de cada um de nós vivermos esta lei moral para, mudando primeiro o nosso mundo interior, podemos mudar a sociedade em que a gente vive, ok? Um amigo que está acompanhando a live, cujo perfil, na verdade, é Educação Sem Fronteiras, perguntou o seguinte: como é que a gente diferencia o que Kardec disse do que outras pessoas como Chico, Valdo Vieira, Divaldo Franco falam? Existe, Cosme, diferença entre espiritismo e movimento espírita? Como Allan Kardec, ou à luz, melhor dizendo, à luz do pensamento da obra de Allan Kardec, nós poderíamos valorar, analisar as colocações que os trabalhadores espíritas, os palestrantes e as palestrantes fazem? Muito boa questão. Primeiramente, a gente precisa ter o conhecimento para fazê-lo. Isso não vale só para o espiritismo. Isso vale para qualquer ciência, para qualquer filosofia. Às vezes a pessoa quer falar sobre, por exemplo, uma ciência que está muito aí, aparece na imprensa, mecânica quântica. As pessoas querem dar a sua opinião, mas espera aí, estudaram os fundamentos dessa ciência, pegaram os grandes autores, leram para ver exatamente o que essa ciência coloca? É muito comum, às vezes, a gente dar opiniões, tudo bem, nenhum problema a gente dar a nossa opinião. Mas eu costumo dizer que quando a gente está ouvindo alguém falar, seja o Cosme Márcio, seja qualquer pessoa, a gente, obviamente, deve buscar a reflexão, a razão, o raciocínio e o conhecimento que a gente colocou aqui dessas obras fundamentais, para poder comparar. Eu costumo dizer que ler um texto, ouvir uma palestra, é como catar feijão. Uma metáfora antiga, né? Você escuta um saco de feijão, que pode ter só feijões bons, mas pode ter ali no meio uma pedrinha, um feijão bichado. Cabe a você fazer a seleção. Então, você não precisa falar mal da pessoa, criticar a pessoa ou o livro. Faça a seleção. Veja aquilo que lhe parece ser bons feijões, come os bons feijões, o feijãozinho, o bichado, a pedra, deixa de lado. Mas para catar feijão, você precisa do conhecimento. Então, é muito importante que você busque este conhecimento em primeiro lugar. Por isso, o tema, começamos pelas bases, pelos fundamentos, onde encontram as leis fundamentais. E, a partir daí, aplicar a razão, o bom senso, ouvir a opinião de pessoas, nunca aceitar um pensamento sem argumento, sem fundamento, e buscar o apoio nessas obras fundamentais. Com isso, você vai saber aproveitar nas palestras, nos textos, nos livros, tudo aquilo que o autor quis dizer. Lembrando, nós somos espíritos imperfeitos. Muitas vezes falamos alguma coisa, não expressamos bem, o nosso pensamento pode não ter ficado tão claro, as palavras que usamos às vezes não foram adequadas. Então, quando você escuta uma pessoa falar ou ler um texto, tome esse cuidado de comparar, de usar da razão, do bom senso, para podermos extrair o que há de melhor do texto ou da fala daquela pessoa. Com isso, a gente vai aprendendo a separar aquilo que é verdadeiro daquilo que é uma mera opinião, daquilo que é uma especulação que a pessoa está fazendo ou daquilo que é uma falsidade, um equívoco que a pessoa pode ter cometido, sem nenhum problema. Kardec nos recomenda que com os textos, as ideias, com os pensamentos, a gente deve usar todo o rigor da lógica do exame, mas com as pessoas caridade, respeito, sem agredir, sem ofender aquele que pensa diferente, que faz uma proposta diferente. Nunca podemos esquecer que a lei maior do Espiritismo é a caridade do ponto de vista ético, a lei moral ética, a lei maior ética é a caridade. Eu não posso faltar com a caridade com nenhum autor, com nenhum espírito, com nenhum encarnado, mas as ideias eu posso discutir com todo respeito. Posso e devo analisar seus pensamentos. E é buscando extrair o que há de bom,
Porque às vezes a gente busca analisar só para destacar o erro, a falha, o problema, e a gente às vezes esquece de comer os bons feijões que estão naquele texto, naquela fala, naquele ponto de vista. Então, separar bem o que é um bom feijão, o que é um feijão bichado, uma pedra, comer os feijões bons e deixar os outros de lado, com todo respeito à pessoa que emitiu o seu pensamento, sua ideia, ok? Ok, Cosme. Cosme, Allan Kardec teve muita preocupação ao organizar as obras fundamentais, e uma delas foi a conferir a procedência das informações que ele recebia. Ele abriu um tópico no Evangelho segundo o Espiritismo apenas para falar, discorrer, né, sobre o controle universal do ensino dos espíritos. Eu queria que você, se possível, falasse um pouco sobre esse controle, se ele é importante para os dias atuais, e queria lhe provocar com a seguinte situação. Nós, nas redes sociais, no WhatsApp e redes parecidas, costumamos sempre receber mensagens que, por vezes, são mensagens que trazem um conteúdo muito bom, mas que dizem ser assinadas por espíritos X, às vezes por médiuns Y. Eu pergunto a você, mesmo que nós não saibamos a procedência daquela informação, se aquele espírito de fato existe, se ele deu uma comunicação por meio de um bom médium, é válido compartilhar se o conteúdo for bom? Muito boa questão, mas eu já recomendo aqui, já que nós temos pouco tempo, desculpe ter que fazer propaganda, mas eu escrevi especificamente sobre o controle universal, explicando melhor o que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no meu livro Os Espíritos e os Homens, e também no Kardec Play. Eu tenho vídeo aula no Kardec Play que trata desse tema. Eu costumo perceber que às vezes ele não está sendo bem interpretado, as pessoas às vezes não estão lendo com muita atenção o que o Kardec chama de controle universal. Ele coloca 2 princípios no controle universal. 2 princípios. Um deles, o primeiro princípio, é papel nosso, dos homens. O segundo princípio é a atribuição dos espíritos. Então, esse é um ponto fundamental. Qual é o primeiro princípio do controle universal que Kardec propõe que cabe aos homens? Diz ele, analisar, botar a razão, a reflexão, comparando com aquilo que já está bem estabelecido nas obras fundamentais do Espiritismo, todo e qualquer texto sobre o Espiritismo. Seja ele uma mensagem mediúnica ou seja ele um texto produzido por um encarnado. Então, o primeiro item do controle é submeter a análise racional, apoiando-se nos princípios fundamentais do Espiritismo, que estão nessas obras fundamentais que eu citei, para analisar uma mensagem. Esse é o primeiro controle que todos nós podemos fazer. Então, recebemos uma mensagem mediúnica e queremos divulgá-la, vamos olhar, fazer o controle dela primeiro. É claro que eu posso divulgar qualquer mensagem, mas eu posso fazer esse controle, olhar se de fato essa mensagem passa por um crivo da lógica, da razão, ou submeter para que outras pessoas também façam. Mas mesmo que eu receba uma mensagem, cabe a mim fazer esse controle. Olhar se este pensamento não entra em contradição com aquilo que se encontra nessas obras fundamentais. Então, esse primeiro controle, ele recomenda que é o primeiro critério do controle universal, que é obra nossa, fazer essa análise, para ver se aquele pensamento entrou em conflito com o que está bem estabelecido, seja na ciência, na filosofia espírita, ou seja numa ciência qualquer, porque uma pessoa, um espírito pode falar de uma ciência qualquer e aí entrar em choque com aquilo que a ciência já está bem estabelecido. Então, esse controle é o primeiro critério. Então, o critério primeiro é a análise racional de tudo aquilo que seja produzido pelos espíritos ou pelos homens acerca do espiritismo, utilizando as obras fundamentais como referência para saber se aquilo entrou em contradição, em choque ou não com aquilo que está nas obras fundamentais. Esse é o primeiro. O segundo diz que cabe aos espíritos, não é a nós. Quando os espíritos julgam que um princípio novo, uma ideia nova, precisa ser colocada para os homens investigar, eles tomam a iniciativa.
E aí diz Kardec, utilizando de médios diferentes, que não se conhecem, em pontos distantes, eles vão trazer esse princípio. Então veja que essa segunda parte do controle não é nossa. Os espíritos aqui vão julgar se tem que trazer um princípio novo, uma ideia nova, e de que maneira vão fazer com que isso possa ser colocado. Mas o primeiro critério terá sempre que ser aplicado. Mesmo quando o espírito traz um pensamento, eu preciso comparar se ele não entra em contradição com o pensamento que já está bem estabelecido. Então, este controle universal não é pegar e ficar evocando espíritos em lugares diferentes para que eles deem opinião. Não, não é isso. É analisar criticamente a mensagem recebida. E as comunicações em que os espíritos trazem pensamentos novos são espontâneas. O segundo critério, Kardec deixa claro: os espíritos trarão espontaneamente, e não por meio de evocações, ideias novas, se forem necessárias, para completar ou para ajustar alguma coisa dentro do espiritismo. Então, essa segunda parte cabe a eles. Qual é o primeiro critério que nos cabe? Análise racional de tudo aquilo que venha, comparando com o que já está bem estabelecido. Então, tem pessoas que acham que o controle universal é receber uma mensagem e sair evocando espíritos em todos os lugares para comentar aquilo. Não é. Não é isso que Kardec coloca como critério do controle universal, mas são esses dois critérios que eu coloquei. Um, da análise racional, e o outro, comunicações espontâneas que partam dos espíritos quando eles julgam que devem apresentar um novo princípio. Então, o primeiro cabe a gente. Como a gente não sabe quando eles vão fazer o segundo, nós não nos preocupamos com o primeiro critério, que é a análise racional. Esse é o controle universal que todos nós podemos fazer, analisar tudo aquilo que chega, comparando com aquilo que se encontra nas obras fundamentais, ok? O Décio Norberto perguntou: como entender que os pensamentos alteram a qualidade dos fluidos? Muito boa questão. Aí eu já recomendo àqueles que estão nos ouvindo, lá na Kardecpédia, entrarem lá na Kardecpédia, lá na obra Gênese, e estudar o item chamado Os Fluidos, que é um capítulo da obra Gênese. Lá Kardec entra com detalhes no aprofundamento de como os pensamentos, desejos e sentimentos dão qualidades a esse tipo de matéria que envolve a alma e que constitui o seu próprio perispírito. A experiência por meio da mediunidade demonstrou os efeitos dos pensamentos, sentimentos e desejos sobre esses fluidos. Então, Kardec foi consultando os espíritos, interagindo com espíritos de vários estágios evolutivos, espíritos imperfeitos, com emoções ruins, com bons desejos, com bons pensamentos, para verificar quais são os efeitos no perispírito e daí para o corpo, de acordo com esses pensamentos, desejos e sentimentos. Daí a importância de você cultivar isso. Bons pensamentos, pensamentos voltados ao bem, à felicidade de todos, ao cumprimento daquilo que é certo, daquilo que a gente conhece a partir da moral já proposta por Jesus e explicada com detalhes nas obras de Allan Kardec. Esses desejos do bem, evitando aquilo que se chama essas paixões ruins, como a inveja, combater a inveja, que faz com que eu olhe o bem do outro como algo que nos incomoda, enfrentar o ciúme, que nos leva a achar que alguém nos pertence, que somos possuidor de alguma pessoa, como se ela fosse propriedade nossa, ou de algum bem, como se ele fosse exclusivamente nossos bens materiais. Não somos proprietários absolutos de nenhum bem material. Deus nos concedeu para bem usá-los a benefício de todos. A gente tem a ilusão de que a casa é minha, de que os objetos materiais são meus. Essa propriedade é relativa. Eu vou ter que prestar contas a Deus de todos os bens que chegaram em minhas mãos e qual foi o bom uso que eu dei a esses recursos materiais. Então,
enfrentar o ciúme, a inveja, a mágoa, quando alguém me fere, eu não perdoo, eu não esqueço o mal, retribuir o mal recebido com o bem, com bons pensamentos, perdoar os inimigos, ser indulgentes para com as imperfeições alheias, buscar evitar o julgamento da conduta moral dos outros, aprender com os erros alheios, não cometendo-os você mesmo. Então, esse esforço de botar em prática essas leis morais é que vão dar a nossa qualidade fluídica, que vão fazer com que a gente seja envolvido em bons fluidos, atraindo os bons espíritos. Kardec vai dizer que só tem um jeito de afastar maus espíritos, atraindo os bons. E o que atrai os bons espíritos? Bons desejos, bons sentimentos, bons pensamentos. Então, com isso, a gente muda a nossa vida espiritual, mudando o nosso entorno, fazendo com que bons espíritos nos inspirem e nos ajudem a viver cada dia melhor, ok? A pessoa identificada como FGDS, ela fez uma pergunta muito interessante que pode nos ajudar a concluir as reflexões, já que o tema central do nosso encontro é as bases do Espiritismo. Ela pergunta o seguinte: será possível, só usando as obras fundamentais de Allan Kardec, respondermos a todas as questões morais e sociais pelas quais passamos hoje? Ou precisamos de obras de outros autores da contemporaneidade, autores que falam sobre psicologia, enfim, as obras fundamentais contêm tudo, essas obras de psicologia mais atuais podem complementar, as psicografias, por exemplo, de Chico, de Divaldo. O que é que você acha, Cosme? Muito boa questão. Depende do interesse do autor, em que nível ele está buscando resposta para a compreensão dos fenômenos humanos. Claro que se você fizer essa pergunta para o psicólogo, ele vai achar que não é suficiente, porque ele quer complementar o conhecimento que tem na obra espírita com o conhecimento dele. A mesma coisa o sociólogo, a mesma coisa aqueles que estudam as chamadas ciências humanas ou sociais. Então, depende da pessoa. Agora, se o indivíduo não quer complicar demais o processo de análise da existência e achar que a análise simples que se encontra na obra de Kardec, simples, mais profunda, ela é suficiente. Tudo depende daquilo que ele deseja. Para responder às principais questões morais, às principais questões sociais, o conhecimento espírita é suficiente. Claro que tem pessoa que acha que não é, porque ele quer um nível de compreensão detalhada numa circunstância específica em que ele quer buscar o apoio de outra ciência. Ele tem todo o direito de fazê-lo, ele sente necessidade de avançar neste conhecimento. Mas para o homem que busca realizar a virtude, ter uma vida correta, digna, construir dia a dia um mundo melhor, o pensamento de Jesus já era suficiente, a moral proposta por Jesus. O Espiritismo veio desenvolvê-la, aplicá-la nas mais diversas circunstâncias da vida, facilitando ainda mais a você colocar em prática aquele pensamento proposto pelo Cristo. Eu acho suficiente. Para mim, não preciso mais para entender a vida humana, para compreender as nossas necessidades de transformação moral, de ter uma vida digna e correta, construindo um mundo melhor, eu acho que está nas obras fundamentais mais do que suficiente. Até porque a gente sente dificuldade de botar em prática o que está ali, dada nossas dificuldades de enfrentar a nós mesmos. Mas é claro que vários autores ajudam, cada um consegue ler e compreender com ajudas de autores diferentes. Às vezes o sujeito precisa de um romance, o outro gosta de que uma poesia lhe toca, o outro gosta de uma análise mais detalhada do ponto de vista científico. As pessoas são diferentes, elas gostam de aprender por técnicas diferentes, por livros diferentes, por autores diferentes. Agora, se ela consegue entender o pensamento de Kardec, ele vai ser suficiente para ela, mas depende das opções e do gosto que ela tem. Mas qualquer que seja a preocupação de autores, não esquecer do que eu falei, de comparar o pensamento de diversos autores com aquilo que se encontra na obra básica. Porque se o autor vai além ou entra em choque com aquilo que está na obra básica, você só vai saber
se você tiver o conhecimento dessa obra básica. Então, que você estude qualquer autor, que você aprenda com ele, mas naquilo que entra em choque com o espiritismo, tal como Kardec apresentou, todo cuidado é pouco. Porque você pode estar sendo conduzido por um pensamento falso, por um caminho equivocado. Então, cuidado, estude tudo que goste, utilize diversos autores, aprenda por caminhos diferentes, porque cada um aprende por caminhos diferentes, mas não deixe de comparar o pensamento, seja de qual autor, com o pensamento espírita naquilo que o espiritismo trata, ok? Fazendo essa comparação, você só vai ganhar lendo vários autores, aprendendo com vários autores diferentes, ok? Queremos iniciar o nosso encerramento agradecendo a você pelo seu tempo, pela disposição em compartilhar conosco o seu conhecimento, as suas reflexões e dizer, em nome da Federação Espírita Paraibana, que você é sempre bem-vindo nesta casa. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado à Federação Espírita Paraibana, à TV7, que está fazendo esse trabalho admirável. Obrigado a todos os internautas aí pelas perguntas, pela paciência de nos aguentar aí por 1 hora. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter um final de semana de bom proveito, de bons estudos, de boa convivência familiar, de muita felicidade. Fiquem em paz e um abraço para todos que nos acompanham. Que Deus nos abençoe.